Oi, meu povo, bom dia. Acho que funcionou tudo aqui, que estou ao vivo. Espero que esteja tudo certo, luz, som. É um formato novo para mim, plataforma nova, um monte de painel que eu não aprendi 100% a mexer ainda, mas vou dar o meu melhor aqui. Se tiver algum problema técnico, tenham paciência, por favor. Prometo que eu vou melhorando essas questões nas próximas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje eu vou conversar com vocês sobre canetas emagrecedoras. Quero conversar um pouquinho sobre o que muda entre cada uma delas e por que isso importa, por que você deveria saber isso. Se você já usa alguma caneta emagrecedora, já usou, tá pensando em usar, essa live é para você, ou se conhece alguém que usa, você pode encaminhar o link para essa pessoa. Então hoje eu vou explicar de uma forma bem simples, prática e sem complicação, quais são as principais diferenças entre as canetas emagrecedoras que existem no mercado. Você vai sair daqui entendendo por que você não deve escolher a caneta de uma forma aleatória, não deve trocar por conta própria, deve levar em consideração a caneta prescrita pelo médico, porque existem critérios para essa decisão. Você vai entender quais são esses critérios e eles são relevantes nessa escolha, porque algumas pessoas emagrecem muito, outras passam mal, outras não veem resultado, porque a caneta não é igual em todo organismo, né? Ela vai agir de uma forma diferente em cada organismo vai responder de uma forma diferente. Então você vai entender o porquê de tudo isso e essa live vai clarear a sua mente, te poupar tempo, dinheiro e principalmente sofrimento desnecessário. Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Isabela Caroline, eu sou nutricionista desde 2018, mestre em promoção da saúde desde 2022, especialista no tratamento da obesidade, sobrepeso e doenças associadas, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então todas essas condições que vêm normalmente de mãozinha dada com o sobrepeso e a obesidade. Eu estudo canetas emagrecedoras desde que elas se tornaram populares e eu me tornei especialista no acompanhamento de pacientes que estão fazendo uso dessas medicações. No meu dia a dia eu vejo de perto na clínica as maiores dúvidas, dificuldades, erros, acertos desses pacientes, o que funciona, o que não está funcionando, o que os pacientes querem saber, as maiores dúvidas e o que a galera não tá explicando para eles. E justamente pensando nisso, eu quero explicar o que a maioria não está explicando. Então, por isso, eu vou criar conteúdo sobre esse tema com frequência por aqui e nas minhas redes sociais também. Então, nessa live é para esclarecer dúvidas que provavelmente você já teve, que é em relação a: será que essa é a melhor caneta para mim? Por que minha amiga emagreceu super rápido e eu não? Por que eu sou tão parecida com a minha amiga em relação à idade, peso e tal, e o médico prescreveu a caneta X pra ela e a caneta Y pra mim? Por que eu passo tão mal e a fulana tá de boa tomando a medicação? Por que o médico receitou a caneta mais cara pra mim, sendo que tem opções mais baratas? Ou ao contrário, né? Por que ele me prescreveu a mais barata se aparentemente existe uma mais potente? Você pode pensar isso também. Então, para esclarecer tudo isso de uma vez por todas, esse é o tema da live: diferença entre cada caneta disponível no mercado, particularidades de cada uma. E eu vou falar de forma bem clara sobre elas, então as principais, desde as mais antigas lá, as primeiras, até as mais atuais, mais famosas, e você vai observar, você vai entender de forma muito clara essas diferenças. E antes da gente entrar nessa questão de cada caneta, a parte mais importante dessa live, que eu considero a mais importante, é te explicar o que essa live não é. Alinhar a questão de expectativa e realidade, né? Já deixar tudo isso muito claro. Essa live não é uma prescrição, tá? Eu não estou te prescrevendo, te indicando nenhuma dessas medicações. Prescrição de caneta emagrecedora é com médico, tá? Outros profissionais da saúde não podem prescrever. Então essa live não é uma prescrição. Essa live também não é uma competição entre canetas, qual é melhor, qual emagrece mais, de forma alguma. Até porque isso não existe, vai depender para quem qual o objetivo, tudo isso. Essa live não é uma indicação genérica, tipo assim, é uma indicação que todo mundo usa a caneta X, ninguém usa a caneta Y, tal caneta é melhor para todo mundo, tal caneta é pior para todo mundo. Não é uma indicação genérica. Essa live também não é para você sair daqui trocando a sua caneta, trocando a sua dose ou tomando decisões sozinha, tá? Não toma nenhuma decisão sem orientação do médico, do profissional que te acompanha. E porque as canetas elas devem ser prescritas e administradas de forma individualizada, considerando o objetivo de cada paciente, o histórico, parâmetros de saúde, etc, tá bom?
Então, alinhadas as expectativas. Pessoal, eu decidi começar por esse tema, né, da diferença entre as canetas, porque uma amiga minha paciente também, ela começou a fazer tratamento com o Wegovy, prescrita pelo médico endocrinologista dela, e beleza, teve uma perda de peso ali com essa medicação e tal. Chegou no momento que a perda de peso estava um pouco menos expressiva, um pouco mais lenta, e ela resolveu trocar pela TG, né, que é a tirzepatida alternativa, manipulada, enfim, a tirzepatida do Paraguai. Porque ela imaginava que era mais potente também pela questão de valor e ela trocou por conta, né? Ela resolveu trocar por conta, achou que tudo bem. E quando ela me contou isso, o que ficou muito claro pra mim é que pra ela, numa posição de paciente, leiga, não é profissional da saúde, tá tudo bem, né? Os profissionais que têm que ter mais clareza sobre isso, mas pra ela, na cabeça dela, essas medicações eram a mesma coisa. Só mudava o nome comercial, né? E o tipo de aplicação. Um é caneta, outra é a ampola com aplicação com seringa. Para ela era mais essa diferença e isso se refletia em questão de custo e etc. Mas com esse episódio, né, com essa minha amiga, eu comecei a observar outros pacientes e outras pessoas que tomavam relatar a mesma coisa, que fez essa troca sozinha, sem o médico prescrever, né? Tomou essa decisão sozinha, por imaginar que são a mesma coisa. Realmente só muda o nome comercial e o valor. Então, isso é muito comum. Então, por isso que eu comecei por esse tema, porque eu acho que isso é o pontapé inicial pra gente entender muitas outras coisas em relação à caneta, tá bom? Então, agora, vamos pro que interessa, né? Vamos falar de caneta, vamos falar sobre as diferenças entre elas. Eu preparei aqui um materialzinho para facilitar a nossa vida, porque eu sou muito visual e eu imagino que muita gente seja também, então eu coloquei aqui a figurinha delas para ficar mais fácil. E, como eu disse, eu vou começar pelas mais antigas, tá? Coloquei aqui para vocês a dulaglutida. Muita gente não conhece ela, nunca ouviu falar, porque ela é um pouquinho mais antiga mesmo, uma das pioneiras, né? É da Lilly, que é a indústria farmacêutica, a mesma do Mounjaro. E dulaglutida é o princípio ativo, o nome da caneta é Trulicity. E essa caneta, gente, quando ela começou a ser comercializada, essa molécula foi descoberta e tal, o foco maior era em controle glicêmico do que em perda de peso. Então as canetas elas são utilizadas para tratamento da diabetes, mas essa aqui era exclusivamente para isso. Nessa época ainda não se falava sobre o uso de caneta para perda de peso, para emagrecimento. Ela era realmente utilizada para tratamento, para controle glicêmico, tá? A dose dela era progressiva e começava baixa e aumentando, então era uma dose mais baixa do que a gente vê nas canetas mais atuais, era de 0,75 a 1,5 miligramas, né? Duas canetas diferentes só em relação à dose. Eu falo era porque é pouco utilizada atualmente, tá, gente? Mas essas canetas ainda existem, tá? O valor mais baixo também, justamente pela dose mais baixa, né? Tem essa dose baixinha de 0,75 e a dose um pouquinho maior de 1,5, mas comparando com as que a gente tem hoje, é uma dose bem baixa. Então o valor fica aí, o valor atual em média de 340 a 660 reais. Não é a caneta mais potente para perda de peso. Embora ela use o mesmo mecanismo de ação das canetas mais atuais, que ela é um agonista do receptor de GLP-1 também. Gente, eu vou falar mais sobre mecanismo de ação, como essas canetas funcionam dentro do nosso organismo, o que elas fazem e por que elas dão o resultado que elas dão, em outra live, porque senão vai ficar muito extensa. Nessa aqui, o importante é só vocês saberem qual é o mecanismo de ação, mas entender eles de forma mais profunda a gente deixa para outro momento, senão aqui vai ficar muito extensa, tá? Então, é o mesmo mecanismo de ação das atuais, porém ela não é a mais potente para perda de peso e por conta disso o emagrecimento com ela costuma ser bem menor do que com o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro, e esse é um dos maiores motivos para ela ter caído um pouco em desuso, ter entrado aí no limbo do esquecimento da galera. Pouco se fala hoje em dia sobre ela, pouco se prescreve, se utiliza, pelo menos aqui no Brasil. Mas é importante vocês saberem que ela existe. Pode ser que alguém chegue pra vocês e fale: ah, eu já fiz um tratamento com caneta há uns anos atrás pra diabetes, mas eu não sei se é as mesmas de hoje em dia. A caneta que eu usava chama Trulicity e tal, e você pode lembrar que, opa, sim, é o mesmo mecanismo, é da mesma família, mas você entender que é outra molécula, né, é a dulaglutida.
e entendeu por que ela não é mais tão amplamente utilizada hoje, porque ela não é tão potente quanto a que nós temos atualmente, tá bom? Mas acho importante vocês saberem que ela existe. Partindo então para as canetas mais atuais, né? Essa nem tanto ainda, mas eu tô fazendo tipo uma linha do tempo aqui. Vou falar um pouquinho sobre a Victosa e a Saxenda para vocês, que tem como princípio ativo a liraglutida. Então essa é a molécula, o princípio ativo dessas duas canetas. A liraglutida é da indústria farmacêutica Novo Nordisk, que é uma indústria dinamarquesa. A liraglutida foi o primeiro agonista de GLP-1 amplamente utilizado fora do diabetes. Até então, com a dulaglutida, a gente só via esse mecanismo sendo utilizado para controle glicêmico, lembra que eu falei para vocês? E aqui, com a liraglutida, começou-se a utilizar essas medicações também para controle de peso, tá? Para redução de peso. A aplicação dessas duas canetas, tanto da Victosa quanto da Saxenda, das canetas com a liraglutida, é diária, tá? Então, essa é uma diferença gigantesca. Eu considero a maior diferença entre as canetas mais atuais, que nós vamos falar depois, porque tem que aplicar todos os dias. E isso é um inconveniente, é um desconforto para o paciente ter que aplicar uma injeção todos os dias, mas o mecanismo essas canetas têm aplicação diária. Nos estudos apresentaram redução de peso de 8%. E, embora as duas medicações sejam de liraglutida, tem essa divisão, né? Uma é a Victosa, a outra é a Saxenda. A Victosa é utilizada para tratamento de diabetes e a Saxenda é indicada para tratamento da obesidade. Gente, sempre vai ter duas medicações diferentes para a mesma molécula, para o mesmo princípio ativo. E por que isso acontece? Eu vou falar de forma bem breve aqui para vocês, porque depois eu também pretendo fazer outra live para falar só disso de uma forma mais aprofundada, porque se eu aprofundar nisso aqui vai ficar muito longo também. Mas normalmente vão ter duas medicações com o mesmo princípio ativo, porque toda agência regulamentadora, como a Anvisa, por exemplo, ela não aprova a molécula solta, ela não aprova a liraglutida, ela aprova um medicamento que depende da molécula, engloba, né, a molécula, a dose, o esquema de uso e a indicação clínica. Tudo isso junto forma um medicamento, então não é só a molécula que é aprovada. E para tudo isso, tem estudos específicos para cada condição que essa molécula pretende tratar. E criar nomes diferentes, medicações diferentes, nomes comerciais diferentes para a mesma molécula, permite a comunicação mais clara com médicos e pacientes, evita confusão de dose, então vocês vão ver que embora seja o mesmo princípio ativo, de acordo com a recomendação, cada uma vai ter uma dosagem diferente. Permite também segmentar públicos diferentes. Então, quem está tratando diabetes vai comprar Victosa, quem está tratando obesidade vai comprar... acho que eu me confundi aqui. Quem está tratando diabetes vai comprar Victosa, quem está tratando obesidade vai comprar Saxenda. Então, para dividir esse público também, cada um vai procurar sua caneta específica, evitando que falte, né, nas farmácias, que a demanda seja maior do que a capacidade de produção e de venda e etc. Então, por essas questões burocráticas e comerciais, sempre um princípio ativo vai ser dividido em duas medicações diferentes, tá? Mas eu volto em outro momento para falar de forma mais profunda sobre isso. Por enquanto, saber esse resumo já é suficiente. Então, a Victosa tem doses de 0,6, 1,2 e 1,8 miligramas. A Saxenda tem essas mesmas doses, mas tem também doses de 2,4 miligramas e 3 miligramas. Outra coisa que vocês vão observar é que sempre a caneta indicada para tratamento da obesidade vai ter uma amplitude maior de doses. Ela vai ter doses maiores também. Por quê, gente? Para tratar a obesidade leva um pouco mais de tempo, é algo mais complexo, que por muitas vezes exigem essa dosagem maior. Já a diabetes a gente consegue tratar, controlar com doses um pouco mais baixas, tá bom? A Victosa tem estudos amplos em relação ao uso em adolescentes e crianças acima de 10 anos de idade, pesando acima de 40 quilos. Então, é seguro para uso nessa população, nessa faixa etária, tem estudos que garantem isso. Já a Saxenda não é recomendada para uso em crianças abaixo de 12 anos de idade ou em adolescentes entre 12 e 18 anos com peso corporal
igual ou abaixo de 60 quilos devido à falta de dados. Então, para a Victoza, estudaram profundamente essa faixa etária, é seguro, é inclusive uma das únicas canetas testadas e seguras para esse público. Já para a Saxenda, não tem estudos suficientes que garantem segurança e eficácia nesse público descrito aqui, então, por isso, preferem não recomendar, tá bom? Em relação a valores, a Victoza é um pouco mais em conta, em média R$ 587, dependendo da dose, já a Saxenda um pouco mais cara, em média R$ 889, também dependendo da dose. E isso é outra coisa que vocês vão observar nas demais canetas. Geralmente a caneta para tratamento de diabetes é mais em conta do que a caneta indicada para tratamento de obesidade. Existem algumas especulações sobre o motivo disso. Nada muito concreto, mas quando eu falar mais profundamente sobre essa divisão de nome comercial, eu entro um pouquinho mais nessa questão, tá bom? Então, liraglutida, Victoza e Saxenda da Novo Nordisk. Seguimos então, ainda sobre a liraglutida, eu trouxe para vocês que eu acho bem importante vocês saberem que existem canetas brasileiras, né? Não se fala muito disso, mas canetas de liraglutida brasileiras. A patente da Novo Nordisk, né, da indústria farmacêutica criadora da liraglutida, caiu em 2024, terminou em 2024. E com isso, outros laboratórios, outras indústrias podem produzir essa molécula e comercializar medicamentos usando essa molécula. Então, nós temos duas canetas 100% produzidas no Brasil pela EMS, que é a indústria farmacêutica responsável pela Oliri e pela Lirux. A Oliri para tratamento da obesidade, custa em média R$ 307 cada caneta. E a Lirux, que é indicada para tratamento de diabetes, em média R$ 507 por duas canetas. Ambas aprovadas pela Anvisa, são vendidas no Brasil desde agosto de 2025, regulamentadas, tudo certinho, exatamente o mesmo princípio ativo da Victoza e da Saxenda, tá? São canetas de liraglutida. Uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês é que depois que caiu a patente da Novo Nordisk da liraglutida, eles entraram com um pedido judicial de prorrogação dessa patente e a EMS contestou esse pedido, né? A EMS já estava produzindo a Oliri e a Lirux, contestou esse pedido e o pedido foi suspenso pela Justiça Federal, tá? Então, a Justiça Federal entendeu que a exclusividade dessa molécula para a Novo Nordisk impede a concorrência, mantém os preços mais altos e isso, por consequência, diminui o acesso da população a essas medicações. Então, essa disputa continua na Justiça, mas por enquanto a Novo Nordisk não ganhou a prorrogação da patente e a AMS continua podendo produzir e comercializar o Oliri e o Lirux. Então, estão aí nas farmácias brasileiras. Também precisam de receitas para serem adquiridos, tá, gente? Retenção de receita em todas as canetas. Prescrição médica e retenção de receita. Mas essas são as canetas brasileiras. Agora, falando um pouquinho de semaglutida, aqui a gente já chega numa galera que está mais popular atualmente, né? Até a liraglutida, Victoza e Saxenda já está caindo um pouquinho no esquecimento aí do pessoal, porque essas aqui estão mais em alta. A semaglutida, gente, diferente das primeiras canetas que eu falei lá para vocês, ela tem aplicação semanal, então aqui tá resolvida a questão do inconveniente do desconforto da aplicação diária, né? Aplicação uma vez por semana só. Na semaglutida, nós já temos estudos consistentes em relação à recomendação de parar 2 meses antes da tentativa de engravidar, da gestação, e não utilizar durante a amamentação. Então, já tem estudos dizendo que a semaglutida não é segura para uso durante gestação e amamentação, tá? Ela apresentou redução de peso maior do que a liraglutida, então uma redução de peso de 14,9%, então é uma caneta com potencial e efeito maior do que a Victoza e a Saxenda. É também da Novo Nordisk, então a mesma indústria farmacêutica dinamarquesa que estudou e desenvolveu a liraglutida, continuou desenvolvendo e estudando moléculas e chegou na semaglutida. E com esse princípio ativo da semaglutida, nós temos 2 medicamentos também. O Ozempic, para tratamento de diabetes, e o Wegovy, indicado para o tratamento da obesidade. Então, aquilo que eu conversei com vocês, mesmo princípio ativo, 2 medicações diferentes para segmentar o público. O Ozempic tem doses de 0,25mg, 0,5mg, 1mg e 2mg. Já o Wegovy tem essas mesmas doses, menos a de 2, mas tem uma dose intermediária ali entre 1 e 2, que é a dose de 1,7mg, e tem uma dose um pouquinho mais alta, que é a dose de 2,4mg. Em relação à
valores, né? O Ozempic em média R$ 963 por caneta, dependendo da dose. O Wegovy em média R$ 875 a R$ 1.339 cada caneta, também dependendo da dose, tá? Então isso é o que temos de semaglutida na versão de caneta. Mas eu trouxe aqui para vocês também uma coisa que atualmente não se fala mais tanto, existe, ainda é utilizado, hoje um pouco menos utilizado, que é o Rybelsus. O Rybelsus tem o mesmo princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, mas é uma forma de administração diferente. O Rybelsus, ele é via oral, é um comprimido, tá? Então tem gente que tem pavor de agulha, não consegue lidar com a aplicação ali via injetável. Então essa é uma opção, né? O Rybelsus, ele é em bula, indicado para tratamento de diabetes tipo 2. A ingestão é diária, então tem que tomar o comprimido todos os dias, mas é bem menos inconveniente, bem menos desconfortável do que uma aplicação todo dia, né? O comprimido é muito mais simples. Tem doses de 3mg, 7mg e 14mg. É menos potente do que a semaglutida injetável, porque já vai perder ali um pouco o efeito no trato gastrointestinal, digestão e absorção. Então, demonstra em estudo redução de peso de 2,3% a 3,7%. Bem mais discreta, né, do que a semaglutida via injetável, que tem ali uma redução de aproximadamente 14%. Preço um pouco mais em conta do que as canetas, porque não tem o dispositivo de aplicação, isso barateia um pouco o custo também, né? Preço em média de R$ 565 a R$ 824, dependendo da dose também. E também é da Novo Nordisk, da mesma indústria farmacêutica, né, como eu disse, das canetas de semaglutida. Vou tomar um golinho de água aqui. Eu não sei quem tá me assistindo. Manda uma mensaginha aí no chat para eu saber quem tá aqui e dá um oi. Então chegamos aqui no famosão, né? O mais comentado atualmente, que tá aí nos holofotes, que é o Mounjaro, princípio ativo tirzepatida. E uma coisa que pouca gente sabe é que também temos duas medicações, dois nomes comerciais para a tirzepatida, que é a molécula, né, o princípio ativo. Temos o Mounjaro e tem a Zepbound. Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Essa molécula, né, e essas medicações, por sua vez, são da Lilly, não são da Novo Nordisk. Então a Lilly também é uma das pioneiras aí nessa questão de agonistas de GLP-1 e hoje detentora da molécula mais potente, mais famosa atualmente. É uma indústria farmacêutica de Indiana, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E a tirzepatida, por sua vez, gente, por que ela é mais potente, né? Por que ela chegou com os dois pés, assim, ganhou muito espaço e muito reconhecimento, porque é o primeiro duplo agonista de receptor. Então, ela é um receptor de agonista de GLP-1, assim como a semaglutida e a liraglutida, que é um hormônio intestinal responsável pelo controle do apetite, da glicemia, do peso corporal, então a mesma das anteriores, porém, ela tem o diferencial de ser agonista também de GIP, que é outro hormônio intestinal que ajuda a regular a insulina, glicose, metabolismo energético. Então, ela atua em outra área também. Então, é um duplo agonista. A aplicação segue sendo semanal, nunca mais retornamos para aquela aplicação diária, né? Já sabemos como produzir canetas de aplicação semanal. Acabamos com aquele inconveniente, então. E é a mais potente, por ser duplo agonista, redução de peso em estudos de 20,9% contra os 14% lá da semaglutida. Mounjaro, indicado em bula para tratamento da diabetes tipo 2. Zepbound, indicado em bula para tratamento da obesidade. Dose dos dois, esquema de dose dos dois iguais, tá? 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 miligramas. Doses iniciais do Mounjaro, 2,5 e 5 miligramas, custando aí em média de 1.400 a 2.400. Doses maiores, 7,5, 10 e superiores, né, 12,5 e 20, custando em média 3.000 a 3.600 reais. Já a Zepbound, gente, nós não temos valores ainda no Brasil, porque ela ainda não está disponível no Brasil, ainda não foi liberada e aprovada pela Anvisa, tá? Tá aguardando essa liberação da Anvisa, então não temos Zepbound ainda no Brasil. Quando chegar, acredito que vai ser mais caro do que o Mounjaro, pelo histórico das canetas indicadas para obesidade serem normalmente comercializadas por um valor mais alto do que as canetas indicadas para diabetes. Então vamos esperar chegar aí para ver, mas quase certeza que vai chegar um pouquinho mais cara do que
o Monjaro, tá bom? Mas ainda não temos. Seguindo então aqui, coloquei para vocês também, gente, um diferencial da tirzepatida para as canetas anteriores, né, de semaglutida e liraglutida, que é uma advertência que já vem em bula, já consta em bula porque é bem identificada já nos estudos, e nas canetas anteriores não vinha isso, que é a ideação suicida. O comportamento e ideação suicida que tem sido reportado com mais frequência durante o uso de produtos que induzem a perda de peso, né? O controle crônico do peso. Então, os pacientes que fazem uso mais especificamente de Monjaro ou Zepbound, que é quem traz na bula essa questão, devem ser monitorados quanto ao surgimento ou agravamento de depressão, pensamentos ou comportamentos suicidas ou qualquer mudança incomum de humor ou comportamento. Lógico que isso vai ser mais comum em pessoas que já têm esse histórico, né? Já tem uma depressão diagnosticada, algo assim, mas tem que ser levado em consideração na hora do profissional principalmente prescrever, né, saber o histórico desse paciente, o histórico psicológico principalmente, para saber indicar a caneta mais adequada, porque essas já trazem essa questão em bula, tá bom? E lógico, né, indicar e relatar a importância do acompanhamento psicológico durante o uso dessas medicações. O que nós temos para o futuro, né? Tô dando quase aí meia hora de live, que é o que eu tinha como objetivo. Acredito que vai passar alguns minutinhos, mas vamos ficar nessa média aí. O que nós temos para o futuro em relação às canetas, gente? A Lilly, que é a indústria farmacêutica do Monjaro, já está em fase final de estudos e testes da retatrutida, ou retatrutida, conhecida também como Godzilla, aí o pessoal tá chamando na internet, que vai ser, né, na verdade, um triplo agonista. Até então a gente não tinha isso. A mais potente que a gente tinha era duplo agonista de GIP GLP-1, que era o Monjaro. A retatrutida, por sua vez, vai ser agonista de receptor de GIP, GLP-1, assim como o Monjaro, mas também de glucagon, que é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem como principal função aumentar a glicose no sangue. Então, devido a esse novo mecanismo, né, ela apresentou já redução de peso em estudos de 28,7%, sendo até então a vencedora em relação a efeito e resultado dentre tudo que nós temos até então. Não está liberada ainda para venda nem nos Estados Unidos, tá? Então, o uso até então é observacional somente para estudo, e no Brasil muito menos, tá? Se não está liberado para venda nem nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda nem se fala de quando essa medicação vai chegar, porque depende, lógico, de regulamentação e aprovação da Anvisa. A Lilly também está estudando outra molécula que chama orforglipron. Acho esse nome bem difícil, espero que viabilizem um apelido para essa molécula, porque para falar ela é bem difícil. Essa, por sua vez, vai ser via oral, assim como o Ribelsus, que nós falamos lá em cima. Lembra o Ribelsus da semaglutida? Essa aqui também vai ser via oral, porém com uma eficácia maior do que a Ribelsus. Apresentou já em estudos redução de 10 a 14% do peso corporal, dependendo da dose administrada. Ela é, por sua vez, um agonista de receptor de GLP-1 não peptídico, o que significa que a absorção dela é independente do pH gástrico e tem uma meia-vida maior do que a semaglutida via oral e maior também do que o GLP-1 produzido pelo nosso próprio organismo, claro. Tem necessidade de monitoramento enzimático e hepático por conta da administração via oral, e é necessário avaliar o consumo junto com outros fármacos ou em jejum para ver se o efeito muda, né, consumindo dessa forma, e para ver se atrapalha a absorção e o efeito de outros medicamentos, como por exemplo o omeprazol, levotiroxina, que é o Puran, por exemplo. Então necessita de estudos mais nessa parte de interação medicamentosa, então também ainda não liberada para venda e consumo, está em fases de estudos e testes. A Novo Nordisk, que é da semaglutida, está estudando uma molécula que chama cagrelintida, também espero que tenha um apelido para essa abençoada, porque para mim esse nome é um trava-língua. Apresentou em estudo redução de 23% de perda de peso corporal, então é mais potente do que o Monjaro, né? Tende a ser quando for lançada e puder ser utilizada, porém ainda perde para a retatrutida, pelo menos agora ainda em fase de estudos, tá? Vai ser um análogo de amilina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, liberado junto com a insulina depois das refeições, que atua principalmente no sistema nervoso central, então nesse eixo aí, cérebro e intestino, e em áreas relacionadas à fome e à saciedade.
Então, gente, o futuro é promissor em relação às canetas, tá? Vamos ter muita coisa legal ainda. Lógico, não tem uma previsão ainda de quando isso vai acontecer, quando que essas canetas vão chegar, uma data, né? Depende de muitos estudos, mas vai acontecer, já está acontecendo, tá? Agora vamos falar um pouquinho, bem por cima, sobre critérios de escolha dessas canetas. Por que eu vou pincelar isso, gente? Não vou entrar tão a fundo. Porque quem escolhe é o médico, né? Não é o paciente. Então, é importante o médico, o paciente entender, saber quais são esses critérios, para entender por que o médico prescreveu a caneta X e não a Y, mas não é ele que vai considerar esses critérios e vai decidir a caneta, e sim o médico, tá bom? Então, o primeiro critério que o médico vai levar em consideração é se a pessoa tem diabetes ou só obesidade e sobrepeso. Por quê? Para tratar diabetes, nós temos opções como Ozempic, Trulist, né, aquela mais antiga, Mounjaro. Então, tem essa segmentação para que cada medicação é indicada. Então, o médico vai avaliar isso para saber qual prescrever. Obesidade sem diabetes, então temos aí o Wegovy, Saxenda, Mounjaro, e isso muda a indicação, a dose e até a liberação do médico, né? Então, ele vai escolher de acordo com a condição a ser tratada. Pode ter as duas no mesmo paciente? Pode, mas ele vai ver o que está mais grave ali no momento, o que é a maior emergência naquele momento. Segundo critério é o grau de resistência à insulina e à fome daquele paciente. Então, se ele tem fome intensa, se ele belisca muito, com muita frequência, se ele tem compulsão alimentar, isso são critérios porque daí tende o médico indicar um GLP-1 mais potente ou um duplo agonista, como é o caso do Mounjaro. E para fomes mais controláveis, né, um paciente que não tem compulsão, não é tanto de beliscar, possivelmente um GLP-1 clássico já pode resolver e ser suficiente aí nesse tratamento, como o Ozempic e o Wegovy, por exemplo. Terceiro critério de escolha que o médico vai considerar é como está o trato gastrointestinal desse paciente. Se esse paciente tem histórico de náusea, de refluxo, já tem o intestino sensível, se isso for um histórico do paciente, ele vai dar preferência por uma titulação mais lenta, né? Começar com doses mais baixas para adaptação daquele paciente, ele vai avaliar qual caneta tem maior tolerabilidade para aquele perfil, para aquele paciente. Então, pode ser um tratamento feito por tentativa e erro, né? O médico vai avaliar qual a melhor caneta naquele momento, vai prescrever para o paciente, mas vai avaliar a resposta do paciente, né? Se ele vai ter muito efeito colateral, não vai, e possivelmente, se tiver, vai trocar essa caneta. Então, depende de ver a resposta também do paciente, tá bom? Porque a melhor caneta é aquela que o paciente consegue manter, né? Às vezes, na teoria, a melhor seria X, mas a que o paciente consegue manter é a Y. Outro critério de escolha é o risco de perder massa muscular. Então, pessoas sedentárias, com baixa ingestão proteica, ou mulheres com mais de 40 anos, já tem uma dificuldade aí de ganho de massa muscular, de manter massa muscular, então o médico tende a priorizar canetas que melhoram a eficiência metabólica, tá? Como o caso da tirzepatida, que já demonstrou em estudo ter uma eficiência metabólica melhor do que as canetas anteriores, e lógico, em qualquer caneta prescrita o médico vai bater muito na tecla, ou deveria bater muito na tecla, da importância de uma alimentação equilibrada, balanceada para esse objetivo, e treino bem ajustado também com essa meta. Porque a caneta sozinha, gente, ela não vai prescrever músculo, eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Caneta sozinha, sem mudança de hábito, sem alimentação adequada e treino ajustado, vai perder tudo, não só gordura, mas massa muscular também, tá? Outro critério de escolha, e não principal, mas eu diria que muito importante, é se a pessoa consegue, o paciente consegue manter este tratamento. E aqui estamos falando de questão financeira, o paciente consegue pagar essa medicação mensalmente. Como vocês viram, as canetas atuais, né, mais utilizadas atualmente, é aplicação semanal. Então, o paciente consegue comprar essa medicação, porque nada adianta, gente, ele aplicar uma semana, não adianta aplicar um mês, é um tratamento, é contínuo, é por um tempo, tá bom? Então, precisa saber se o paciente pode arcar com esse custo. Pode ser que o médico, que aquele paciente não consiga arcar com o custo de uma caneta semanal, mas talvez ele consiga arcar com uma caneta de aplicação diária, que é um pouco mais em conta, mas daí tem que avaliar se isso é viável para ele em relação a conforto mesmo, né? Essa aplicação diária, se isso não é um problema. Mas tem opções mais em conta, mas daí tem que avaliar essas outras questões para ver se é ou não viável. Então, esse paciente vai ter acesso contínuo a essa medicação durante todo o tratamento necessário? Precisa avaliar isso. O médico tem que fazer um estudo
socioeconômico do paciente antes de prescrever, ver a profissão, ver a renda média daquele paciente antes de indicar para saber se ele vai conseguir arcar com isso, tá bom? Porque a melhor caneta é a que cabe na vida do paciente, não só no protocolo, né? Como eu disse, na teoria, no protocolo pode ser que a caneta X seja melhor, mas em questão a viabilidade financeira e etc, pode ser que a caneta Y seja melhor e isso deve ser levado em consideração, tá bom? Bom, eu falo rápido, não sei se rápido demais a ponto de atrapalhar o entendimento do que eu falei. Espero que não. Tive que botar minha skin de professora para jogo, né? Fazia tempo que eu não fazia isso, conteúdo em formato mais de aula, assim, mas espero que eu não tenha perdido o jeito, que tenha dado para entender. Eu tentei trazer slides simples ali com as informações principais e principalmente traduzir essas informações. Eu sei que é um pouco difícil, tem bastante termo técnico, né? Tipo, agonista de GLP-1, enfim, é umas coisas que para nós da área da saúde é um pouco mais comum, mas que para o leigo, para o paciente, eu entendo que não seja algo tão cotidiano. Mas como eu disse, eu quero trazer nessa série de conteúdos sobre canetas, né? Que eu chamei de Tudo sobre Canetas. É um nome que não é nada criativo, eu não sou muito criativa, mas eu vou tentar pensar em um nome melhor, se eu conseguir eu troco. Mas por enquanto é isso, o nome da série é Tudo sobre Canetas. Então eu pretendo aprofundar nessas outras questões, né? Mecanismo de ação, como ela age no organismo, por que é potente, por que tem ajudado tanta gente, então eu pretendo aprofundar mais nisso. Essa foi mais um apanhadão geral sobre as canetas, porque eu vejo que uma das maiores urgências que nós temos hoje em relação à informação é realmente entender a diferença entre as canetas e entender a prescrição, por que foi prescrita daquele jeito e principalmente por que o paciente não deve trocar essa caneta sozinho, sem orientação médica, sem suporte médico, tá bom? Então espero que essa parte tenha ficado clara, apesar dos termos técnicos, tentei facilitar o máximo possível. E nas próximas a gente vai aprofundando e esmiuçando outras questões em relação às canetas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada quem esteve presente aqui comigo. Eu ainda não aprendi a ver o chat, então não sei se vocês falaram comigo ou não, mas eu vou aprender melhor essa parte técnica. Espero que tenham gostado. E é isso. Obrigada, beijo e até a próxima.